sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, muito boa tarde. Vamos embalar o seu feriado com muita informação. Afinal, é somente a boa informação que pode garantir a nossa liberdade de expressão. No programa de hoje, você vai saber tudo sobre o 17º Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, promovido pelo Sintese, desde o pré-congresso até as mesas de debatedores. Quem vem falar com a gente sobre esse assunto é a diretora de Educação do Sintese, Edinalva Mendes. Teremos também o nosso quadro O Direito é Seu, onde manteremos você informado sobre as últimas notícias a respeito da reforma da Previdência. Fique com a gente. Está no ar o TV Sintese. O Sintese é uma engrenagem que não para de funcionar. Afinal, a luta é a roda que faz girar o mundo. E a nossa vida é lutar. Por que eu estou dizendo isso? Porque vem aí o 17º Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Porém, antes do Congresso, existem os pré-congressos. Os dois primeiros aconteceram dia 30 de agosto no Baixo São Francisco I e dia 31 de agosto no Baixo São Francisco II. Vamos ver como foi? Eu preferiria dizer o que me chamou a atenção nesse espaço aqui em relação à política pública de Sergipe. Então, são os professores e o que foi apresentado por eles, porque o pré-congresso, esse evento que nós vivenciamos hoje, os professores foram os protagonistas, foram os que fizeram a roda de conversa, conduziram as apresentações. E o que me chama a atenção é que existem trabalhos extremamente exitosos, ligados à cultura, ligados à identidade cultural, à regionalidade, à literatura, a aproximações da família com a escola. Tudo isso aqui foram apresentados elementos fundamentais para a gente conseguir uma escola de qualidade, popular e democrática. O que eu vi, assim, me dei muito por satisfeita. Eu amei. Foram várias aprendizagens, né? Então, vários relatos que nós tivemos aqui, né? Mas posso destacar alguns. O primeiro, a preocupação, né, dos professores com a questão, por exemplo, do celular, né? Essa área, né, toda essa preocupação com o uso do celular em sala de aula, que momento que pode estar ajudando, que momento não ajuda, como que pode estar trabalhando com toda essa cultura, né, que nós estamos tendo nesse momento. O conteúdo que foi exposto foi bastante proveitoso para cada um de nós. Cada vez mais é necessário a gente estreitar essas discussões, que nem sempre são públicas e coletivas, né? A ideia de pensar a educação, a formação do professor e seus problemas, eles são fundamentais nesse momento que a gente tem atravessado transformações históricas, né? Transformações políticas e tanto quanto, como a gente havia comentado durante o evento, as questões de uma geração para outra, né? Quer dizer, os grandes problemas são as tensões estruturais e estruturantes de uma sociedade que está em dinâmica de transformação e agora muito abruptamente. Eu creio que só perdeu quem não participou, né? Todos os assuntos abordados foram de fundamental importância. Então, o que é que a gente discutiu? Um projeto político-pedagógico que não traz a identidade da escola, né? Uma escola que precisa se reconhecer. Então, uma criança que precisa estar lá, mas que precisa saber que a escola é dela, né? E a gente observou bastante a necessidade de se trabalhar escola e família, né? E o que é que a gente viu aqui, né? Com esse mundo capitalista, né? Onde os pais precisam trabalhar e deixar seus filhos muitas vezes sozinhos em casa, então existe essa ausência da família, não porque a família quer, né? Ela não quer estar ausente, mas ela precisa trabalhar. Então, como é que vai existir essa parceria, né, da escola
com a comunidade. E aí foi falado aqui o quê? A ausência de política pública para garantir esse direito da escola, a uma escola de qualidade, onde a família também esteja lá, para garantir essa educação de nossas crianças. É de fundamental importância esse evento ser realizado aqui em Neópolis e pela subsede, juntamente com o nosso sindicato, Sintese, que é a nossa escola formadora, né? O pré-congresso, ele é de fundamental importância, porque a gente vem, tira as dúvidas, esclarece entre nós mesmos e leva para a nossa realidade, né, da nossa escola, o chão da nossa escola, informações que lá muitas vezes quem deixou de vir desconhece. O grande barato de ensinar é aprender. Então hoje foi um dia de aprendizado, acho que coletivo, e essas rodas proporcionam isso. E através dessas rodas, desse debate, né, dessa troca de informação e de experiências, nós vamos observando os questionamentos dos professores, o que os aflige, né, principalmente nessa nova era de modernidade, de mudança geracional. Então, eu acho que, no mínimo das coisas aqui, a gente sai com um pensamento mais otimista em relação à educação e que a gente nunca pode deixar de lutar, no caso, né? Porque, na verdade, é um momento de formação para os professores, mas também para nós. Ao meu ver, a importância desse encontro é porque começa a se estabelecer um diálogo, um debate, uma discussão política de qual é a tarefa do professor e da professora diante desse cenário, diante desse momento histórico de desmonte da educação, de ausência de políticas públicas, de desvalorização do professor, de desrespeito à escola pública como espaço do saber, de garantia de direito para o estudante. E todos esses pré-congressos, todo esse debate, toda essa discussão coletiva, ela vai se transformar num documento que vai ser um documento aprovado no nosso Congresso, que não vai ser um documento, mais uma vez, saído da cabeça de uma pessoa, nem saído da cabeça de um grupo de pessoas, mas saído de uma construção política e coletiva de milhares de professores. E para falar mais sobre o 17º Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação e a importância dos pré-congressos, nós vamos falar agora com a diretora de Educação do Sintese, Edinalva Mendes. Olá, Edinalva, tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Mais uma vez aqui, para a gente discutir mais um pouquinho sobre educação. Que ótimo. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre os congressos e pré-congressos do Sintese. Deixa eu dar mais detalhes sobre os pré-congressos para você ter uma noção da importância que eles têm. O Sintese vai promover 8 pré-congressos. Um em cada regional e outro em Aracaju, região metropolitana, que, como vocês viram na reportagem, começaram no último dia 30 de agosto. Esses pré-congressos acontecem todos os finais de semana, menos hoje, que é feriado. Nesses pré-congressos são produzidas rodas de conversas que tratam de questões pedagógicas e do cenário educacional sergipano e brasileiro. Bom, essa é a essência, porém não é só isso, né? Edinalva, tem muito mais coisa, né, dentro do pré-congresso e posteriormente do congresso. Conta um pouquinho pra gente. Sim, começando inclusive pelo grande homenageado, né, que é o nosso patrono, Paulo Freire, né? Sim, que ótimo. Então, toda a nossa estrutura, inclusive pré-congresso e congresso, está todo mundo sendo movido, inclusive, para homenagear Paulo Freire. Então, diante de todas as discussões ricas que estão sendo produzidas, inclusive, nos pré-congressos, né? E aí o público pôde acompanhar aí os 2 primeiros pré-congressos, onde a categoria estava lá em massa produzindo, né? Questionando e também construindo uma educação que ela tanto almeja.
Ótimo. Eu sei que acontecem plenárias, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre as plenárias da tarde, do período da tarde. Durante a tarde, a categoria, né, socializa para a gente na plenária da tarde tudo o que foi construído, foi debatido nas rodas de conversa. Então, acaba sendo um debate muito rico, porque aí é o momento em que cada roda de conversa, né, cada representante ou representantes de sua roda de conversa, coloca para a gente o que foi discutido na roda de conversa. Sim, é um momento de partilha, né? Sim, sim, com certeza. Bom, e eu queria saber também o seguinte, é feito o pré-congresso e no final é produzido um documento, como é que fecha? Sim, exatamente. Essa é a intenção nossa. Como a gente ainda vai realizar em outubro o congresso, Sim. esses pré-congressos, o que é que a gente está tentando? Qual é o objetivo desses pré-congressos? O objetivo principal seria da gente produzir uma carta manifesto, onde a categoria iria colocar, apresentar quais são os itens que devem constar nessa carta manifesto para a gente apresentar ao MEC e à Secretaria da Educação. Bacana. Então, Sim. tudo que foi discutido, que está sendo discutido ainda e que ainda irá ser discutido durante os outros pré-congressos e no próprio congresso, tudo isso será sistematizado nessa carta manifesto, onde a gente pretende aprovar no congresso. Ótimo. Bom, vamos falar um pouco sobre o 17º Congresso Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, para saber como é que estão os preparativos, fora os pré-congressos, né, que já são parte disso, mas conta um pouquinho mais. Bom, o congresso, né, vai ser uma festa para a gente, né, porque além das discussões, né, do desmonte da educação pública, isso aí é fato, a gente tem que discutir mesmo, a gente tem que buscar alternativas, a gente tem mesmo que fazer essa crítica, mas também será um momento de festa também, né, porque a gente pretende homenagear Paulo Freire. Então, para você ter ideia, a gente vai trazer o biógrafo de Paulo Freire, o Sérgio Haddad, que é da ação educativa e é o biógrafo de Paulo Freire. Então, a gente vai fazer uma boa homenagem, uma linda homenagem, como também a gente vai ouvir mais sobre o legado de Paulo Freire, que está sendo tão discutido nessa conjuntura, né? Estão querendo, já houve inclusive a tentativa de tirar esse título dele, né? De patrono da educação nacional. E nós conseguimos, com muita luta, manter um título que a presidenta Dilma sancionou. Né? E aí, nessa conjuntura atual, ele está sendo discutido, estava sendo discutido. Sim. E nós conseguimos mantê-lo como patrono da nossa educação. Foi uma vitória. Sim. Edinalva, você falou de um dos nomes que está confirmado para o Congresso. Já tem outros nomes confirmados? Sim, com certeza, né? Porque a gente tem a mesa de abertura, né? E nessa mesa de abertura a gente vai ter o professor Carlos Abicalil, mas vamos ter também o Pedro Rossi, da Unicamp. Certo. Isso na mesa de abertura. No intervalo, né, logo depois do almoço, a gente pretende exibir o nosso filme Abraço, né? Sim, claro. E hoje eu vim, inclusive, né, com a camisa do filme, porque a gente pretende mostrar, mais uma vez, fazer uma nova exibição para a categoria desse nosso instrumento de luta. Então, logo após a exibição do filme, a gente faz a mesa, né, de homenagem a Paulo Freire, com o professor Sérgio Haddad, com a professora Elza Ferreira também, que vai fazer uma fala dos encontros que ela teve com Paulo Freire. Então, é algo bem emocionante, bacana, entendeu? É um relato mais próximo, sim, né? Exatamente. Então, para a gente vai ser bacana também fazer essa discussão pelo lado da professora, a partir do momento que ela se vê em Paulo Freire e dá continuidade ao legado dele, né? Já na mesa do dia 25, né, de manhã, a gente vai trabalhar o desmonte da educação pública nessa conjuntura, né? Desde o MEC à própria Secretaria da Educação Estadual e Municipal. Então, a gente está trazendo para cá, né, para o Congresso, o Fernando Cássio, da Universidade Federal do ABC, o Tiago Alves, da Universidade Federal de Goiás, e a professora Dicizan, que é da Universidade lá de Campinas. Sim. E a professora, inclusive, a Dicizan, ela vem trabalhar com a gente o projeto político-pedagógico. Então, e por falar nisso, a gente fez aqui, a gente tem a construção do Caderno 3,
projeto político-pedagógico, onde todos os professores já estão tendo acesso durante pré-congressos, né? Sim. A gente vai estar distribuindo ainda no congresso, mas a gente vai dar continuidade a essa discussão, porque a gente tem recebido no CITESB vários professores com essas inquietações. A gente deve atrelar ou não o projeto político-pedagógico à BNCC. E a gente tem sido resistente. Não deve atrelar. A gente tem condições de construir nosso próprio projeto político-pedagógico no chão da escola, com a comunidade, com os estudantes, com a categoria. O cotidiano escolar como espaço de construção de conhecimento pelos praticantes pensantes. Exatamente. Né? O próprio nome já revela um pouco disso. Exatamente. Né? Então, não adianta você dizer não ao que está vindo, né, imposto pela Secretaria da Educação e não colocar nada no lugar. Sim. E a gente tem o que colocar no lugar, porque a gente constrói, é a gente que faz nosso próprio projeto político-pedagógico na escola, é a gente mesmo que constrói nosso próprio currículo, então a gente tem sim o que colocar no lugar. Ótimo. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho aí nessa jornada, né? Com certeza, eu que agradeço mais uma vez esse espaço. Calma, o programa ainda não terminou. Você tem direito de saber como anda a reforma da Previdência. Fique agora com o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Neste programa, vamos tratar do direito ao recebimento da pensão por morte. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Os dependentes do segurado são divididos em classes. A primeira classe de dependentes é formada por o cônjuge, marido ou esposa, a companheira ou o companheiro, o filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Caso o trabalhador ou servidor falecido não tenha dependentes de primeira classe, será verificado se possui dependentes de segunda classe, que são os pais. Caso não tenha também dependentes de segunda classe, será verificado se possui dependentes de terceira classe, que são os irmãos não emancipados, menores de 21 anos, ou inválidos, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Caso também não tenha dependentes de terceira classe, ninguém receberá a pensão por morte. Atualmente, os dependentes, que são aqueles de primeira, segunda e terceira classes, receberão o benefício da pensão por morte nos seguintes termos. Os dependentes de servidores públicos receberão o valor mensal referente à totalidade da remuneração ou proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para o benefício do Regime Geral de Previdência Social, que hoje é R$ 5.839,45, acrescido de 70% da parcela que exceder esse limite. Já os dependentes de servidores e trabalhadores vinculados ao INSS receberão o valor mensal referente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a qual teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento, sendo garantido para os dependentes pelo menos um salário mínimo de pensão por morte. Ou seja, se o trabalhador ou servidor falecido recebia uma aposentadoria de R$ 3.000, a pensão por morte será de R$ 3.000, dividida entre os dependentes. Agora, caso seja aprovado o projeto de reforma da Previdência, estas regras mudam, pois a reforma passa a estabelecer que a pensão por morte concedida a dependentes de segurados do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentados por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente, até o máximo de 100%. É importante afirmar que as cotas por dependente cessarão com a perda desta qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes. Agora, terá direito a receber pensão no valor de 100%, independente das cotas, na hipótese de existir entre os dependentes alguém que seja inválido ou possua deficiência intelectual, mental ou grave.
É importante registrar também que a reforma da Previdência autoriza o pagamento de pensão por morte em valores menores do que um salário mínimo. O direito é seu. Como dizia o Coelho Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Mas a gente volta no próximo sábado. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula